Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Luísa, sou uma das integrantes do grupo 3A da turma de Metodologia Científica. E hoje vamos apresentar um tema atual e recorrente em nosso cotidiano, até mesmo em nossa instituição: a inclusão das mulheres nas carreiras de ciência e tecnologia no Brasil. Neste sentido, serão expostos os problemas relacionados à persistência das diferenças em termos de inclusão entre homens e mulheres no campo da tecnologia e ciência. Abordaremos conceitos como segregação vertical e horizontal, explicando desde os mecanismos que levam a elas até a refutação dos argumentos que lhes são peculiares ao longo da história. Argumentos estes que seguem a influenciar as escolhas de vida das mulheres, nesse caso, mais especificamente, a escolha da carreira. E então mostraremos que caminhos para o estudo existem, mas a evolução como sociedade é algo que ainda estamos descobrindo. A apresentação se seguirá da seguinte maneira: começarei introduzindo alguns conceitos fundamentais para um bom entendimento do trabalho, e em seguida vamos discutir um pouco sobre a importância de se falar sobre as diferenças de gênero. Na sequência, minha colega de turma Camila apresentará os dados e informações coletados no decorrer da pesquisa. E, por fim, João Vitor trará a conclusão do nosso trabalho. Bom, então vamos lá. Duas expressões que serão recorrentes no andamento da apresentação são segregação vertical e segregação horizontal. É por meio da segregação horizontal que as mulheres são levadas a seguir caminhos diferentes daqueles escolhidos pelos homens. Isso acontece principalmente em razão da cultura perpetuada pelas famílias e escolas, fazendo com que as meninas estabeleçam para si mesmas estratégias de vidas mais compatíveis com o que consideram ou são levadas a considerar como mais adequadas para elas. Já a segregação vertical, também chamada de teto de vidro, é um mecanismo social que tende a fazer com que as mulheres se mantenham em posições mais subordinadas, ou seja, que ascendam na carreira com menor velocidade, frisando que tal fato é observado mesmo quando as mulheres são, em termos de produção, iguais ou superiores aos homens. Entendido? Precisamos também esclarecer o que significa equidade. Ao falar de equidade de gênero, falamos de justiça, de oportunidades iguais independentemente do gênero. Vale ressaltar que igualdade não é sinônimo de equidade. A igualdade de gênero pressupõe uma sociedade justa para meninos e meninas. Porém, a desigualdade reinante não deve ser desconsiderada nem naturalizada. Pelo contrário, deve ser desconstruída. E por isso se fala em equidade, é justamente considerar essas diferenças, as desigualdades dos gêneros, para então antecipar as condições necessárias para que a dita igualdade não permaneça utópica. Esclarecidos esses conceitos, podemos começar. Vejamos então por que discursar sobre as diferenças de gênero, qual a importância e urgência de se abordar tal tema. Apesar das incontestáveis conquistas das mulheres no trabalho e na educação, parafraseando Cynthia Epstein, a divisão social baseada no sexo é a mais característica do mundo atual. Então, órgãos internacionais como a OCDE e Unesco têm promovido políticas sociais que buscam mudar essa realidade. Além disso, a promoção da igualdade de gênero é o terceiro dos grandes objetivos do milênio estabelecidos pelas Nações Unidas. Como podemos ver, é um assunto de preocupação mundial. Mas por quê? Existem alguns argumentos para a questão levantada. O argumento econômico é forte. De acordo com a OECD, a desigualdade entre homens e mulheres pode ser considerada um desperdício. Vejam na lâmina que foi publicado por eles em 2012. Um adendo importante nesse ponto é o fato de que cada vez mais os indicadores de desenvolvimento dos países são associados aos conhecimentos, em especial de ciência, tecnologia e inovação destes. Outro argumento é que o empoderamento econômico por parte das mulheres contribui de maneira significativa para a erradicação da pobreza. Além de serem as principais responsáveis pelas tarefas básicas de sobrevivência, como a educação dos filhos, segundo a Unesco, elas têm mais conhecimento das necessidades da comunidade e do ambiente.
Uma pesquisa feita pelo Banco Mundial de 2004 a 2014 mostrou que a participação feminina no mercado de trabalho reduziu a pobreza no Brasil e no mundo em mais de 10%. Além do argumento econômico, temos que crenças, valores e atitudes, diga-se de passagem nada científicos, estabelecidos socialmente, formam estereótipos não apenas comportamentais, como também acerca das habilidades ditas masculinas e femininas. Tais estereótipos influenciam as escolhas feitas desde cedo pelas mulheres, estabelecendo barreiras que limitam suas opções de vida. As segregações vertical e horizontal, por exemplo, sugerem diferenças de características e habilidades entre homens e mulheres, o que explicaria a exclusão das mulheres de alguns cargos e a dificuldade na ascensão dessas na hierarquia ocupacional. Além disso, também explicaria as diferenças de gênero no ramo científico. Colocadas então essas considerações, podemos refutar as afirmações que continuam a ser passadas através desses dois mecanismos a respeito das habilidades das mulheres, e inclusive através de evidências que apontam para a semelhança no desenvolvimento de homens e mulheres na educação e na ciência. Bom, pessoal, sobre o tema ciência e educação, podemos observar 4 tópicos. Pesquisas apresentadas no relatório da OCDE 2012 sobre educação nos países membros comparam resultados educacionais de homens e mulheres baseado em testes de desempenho escolar. Com esses testes, foi possível perceber que o desempenho escolar dos meninos e das meninas se mostrou equivalente, incluindo a área de ciências. As meninas se destacaram em leitura e os meninos em matemática, mas o desempenho das meninas foi superior ao desempenho dos meninos. Com isso, os resultados femininos em geral foram ligeiramente superiores. Entretanto, desde cedo as mulheres estão inseridas em um ambiente cercado de obstáculos marcados pela segregação, tanto horizontal quanto vertical, conforme a Luísa apresentou para vocês, demonstrando que a sutileza desses mecanismos favorece a ascensão dos homens. As mulheres tendem a se considerar menos aptas para as carreiras das ciências exatas conforme crescem. O interesse ocorre por volta dos 11 anos, mas aos 15 elas começam a desistir. As razões para isso são a falta de modelos femininos na área, a falta de confiança na equidade entre homens e mulheres para as exatas e a presença forte de estímulos para as ciências da saúde e da vida. Bom, pessoal, esses aspectos enraizados na cultura demonstram que quanto mais a mulher almeja subir na hierarquia, seja acadêmica ou profissional, menor é o número das que consegue, pois, ao longo do processo, a quantidade de empecilhos aumenta de forma significativa. Para isso, é bom escutar a opinião de quem vivenciou essa situação. Segundo Camila, para acabar com a ideia de que tecnologia é difícil e tarefa para gênios, é preciso pequenas atitudes para atrair as mulheres para esse mercado. Aos homens, cabe o papel de evangelizar, ou seja, não deixar que o amigo faça piadas contra a colega de profissão. E quando uma jovem perguntar o que faz, explicar de fato, e não dizer que é algo difícil que ela não entende. E às meninas, cabe refletir se aquela sensação de que não é para elas a área é de fato verdade ou uma ideia imposta. No caso de Camila, em sua primeira aula de introdução ao algoritmo, notou que era uma das poucas mulheres na sala. Já em 2013, quando se formou, era a única do sexo feminino. O choque de estar sozinha numa turma masculina a impulsionou a pesquisar referências de mulheres na computação, e um dos modelos que encontrou será apresentado a seguir. Independente dos obstáculos, as mulheres tiveram participações brilhantes na história das ciências exatas. Citaremos 4. Primeiramente, a professora Edith Ranzini, que foi uma das 4 mulheres que contribuíram para o primeiro computador totalmente desenvolvido e construído no Brasil, o Patinho Feio, como ficou conhecida a máquina. Edith também foi responsável por implantar o curso de Engenharia Elétrica com ênfase em computação na Escola Politécnica da USP. Agora podemos observar, da esquerda para a direita,
a foto dessas mulheres brilhantes que tiveram suas histórias retratadas no filme Estrelas Além do Tempo. Katherine Johnson. Em junho de 1953, Katherine começou a trabalhar como calculadora na unidade computacional da área oeste na NASA, se dedicando a analisar os dados dos testes de voo e a checar os cálculos dos computadores IBM. Participou também da equipe da Apollo 11, em que se realizou os cálculos que ajudaram a sincronizar o módulo lunar da Apollo 11 com o módulo de serviço. Mary Jackson. Em 1951, Mary foi contratada para integrar a mesma unidade que Katherine Johnson. E, em 1958, se tornou a primeira engenheira negra da NASA trabalhando no túnel de vento supersônico. Dorothy Vaughan. Dorothy foi admitida pela NASA em 1943 para atuar na unidade computacional da área oeste, formada por mulheres negras que exerciam o cargo de calculadora, ou seja, elas tinham a função de verificar todos os cálculos. Em 1949, Dorothy foi promovida ao cargo de chefe dessa unidade. Quando os primeiros computadores da IBM foram implantados nos centros de pesquisa da NASA, Dorothy tornou-se uma especialista na linguagem de computação Fortran, essencial para os usos dos equipamentos IBM na época, e instruiu sua equipe nessa linguagem. Agora, para a ciência brasileira, pode-se concluir que é refletida pelos contrastes que acompanham a inserção das mulheres nesse campo profissional. Indícios de que mecanismos de segregação horizontal e vertical de gênero ainda separam homens e mulheres em nichos acadêmicos e limitam a progressão da mulher na ciência. Segundo dados apresentados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, apontam que, atualmente, as mulheres representam 54% dos estudantes de doutorado no Brasil, um aumento de 10% em comparação às últimas 2 décadas. Mas as brasileiras representam apenas 24% dos beneficiários da Bolsa de Produtividade em Pesquisa, destinada aos coordenadores de projetos de pesquisa e de programas de pós-graduação, que são avaliados pelo seu currículo, concedido aos cientistas mais produtivos do país. Entretanto, a concessão às bolsas de produtividade, o nível mais alto na hierarquia entre iniciação científica, mestrado e doutorado, sugere a atuação de mecanismos anteriormente citados, que colocam em desvantagem as carreiras das pesquisadoras do sexo feminino. Conforme podemos visualizar no gráfico, os 3 primeiros níveis de bolsa é possível observar uma certa igualdade, mas no último nível, a bolsa de produtividade, conforme eu falei anteriormente, a diferença é enorme. Algumas medidas utilizadas para reverter essa situação desigual são: 1. Impulsionar os modelos femininos na mídia, como citados anteriormente, para mostrar que é possível alcançar seus objetivos, independente da área de atuação escolhida. 2. A criação de projetos que incentivam a participação de meninas na área das exatas, como as Garotas do Sonho da Ciência, aplicado por 15 jovens da graduação das Ciências Exatas que contemplam alunas entre 9 a 11 anos da rede pública do Distrito Federal. Durante o horário escolar, as meninas são atendidas pelo grupo, em que é apresentado exercícios mais complexos para estimular o conhecimento, além de desenvolver experimentos científicos e participar das aulas de ciência e matemática. Essa iniciativa começou quando as jovens perceberam que havia muitas garotas nos cursos das exatas no primeiro semestre de 2017 da Universidade Católica de Brasília. Porém, logo se instalou o comentário que, em breve, não haveria mais meninas no curso, pois não é curso para mulher. Projetos como esse buscam uma equidade de gênero nas turmas das ciências exatas, para que o número de meninas aumente e deixe de ser, por exemplo, 21,74%, como ocorre em nossa turma de Engenharia Mecatrônica do Cefet-MG, Unidade Divinópolis.
além de apresentar para as mulheres um sistema estruturado em que o homem provê o sustento e a mulher fica responsável pela parte doméstica e cuidado dos filhos. Não é um caminho pré-marcado baseado em reflexos históricos que a sociedade necessita seguir. Ou seja, as mulheres atuam em áreas das ciências, da vida e da saúde, e o homem podendo escolher o que quiser. Vemos nisso então, turma, um processo sociológico. Provavelmente, a falta de mulheres nas principais posições científicas seja o resultado de uma questão mais profunda no país, causado pelos mesmos fatores que explicam a diferença salarial ou o fato de haver poucas mulheres em cargos de destaque. As mulheres, na maioria das vezes, não são totalmente reconhecidas como capazes e competentes pelos responsáveis nas seleções dos candidatos que têm acesso a esses cargos. Na maioria dos casos, homens. Superar a invisibilidade requer o compromisso de todos. Bom, chama-se a atenção o fato de parte da desigualdade de remunerações ser explicada simplesmente pela discriminação no mercado de trabalho, baseada-se em características individuais, como o gênero. Analisando o gráfico, nota-se que, enquanto pouco mais de 20% das mulheres ganham acima de 10 salários mínimos entre os profissionais da saúde, mais de 40% dos homens estão nessa faixa de rendimentos. O mercado de trabalho, sob perspectiva de gênero, revela que, embora as mulheres tenham alcançado algumas mudanças citadas pela Camila anteriormente, não se traduziu em salários iguais aos dos homens. O fato é que os determinantes da desigualdade social são múltiplos. Entretanto, alguns atuam como principais responsáveis para sua produção. Nesse sentido, estudos apontam a segregação vertical e horizontal como os fatores que mais explicam a desigualdade social no Brasil. Segundo a Organização Mundial do Trabalho, a segregação de gênero produz um importante efeito no modo como os homens veem as mulheres e também no modo em que as mulheres se veem, perpetuando e reforçando assim estereótipos de gênero que afetam negativamente as mulheres. Nota-se que, para a redução da segregação horizontal da mulher, tem-se que aumentar sua inclusão nos diversos ramos da ciência, quando muito antes. Esta atuação se dará em vários âmbitos, especialmente no ambiente familiar e no ambiente das escolas. No ambiente familiar, envolvendo as questões relacionadas à divisão mais igualitária do trabalho doméstico e a redução de estereótipos de gênero que influenciam as escolhas profissionais. Nas escolas, contribuindo para o aumento da participação dos homens como professores no ensino fundamental, pois o Brasil é um país que se destaca pela participação quase que exclusiva de mulheres nesse segmento. Analisando o gráfico, nota-se uma diferença por gênero nas carreiras exatas e da saúde, homens predominando nas ciências exatas e as mulheres nas ciências da saúde. Para que isso não aconteça, a dessegregação deve ser perseguida, atraindo os homens para as áreas predominantes das mulheres, como o trabalho nas áreas dos cuidados, e facilitar ainda mais o acesso das mulheres às profissões de gestão ou ocupação crescentes na tecnologia. Sendo assim, o combate à desigualdade social deve contemplar políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade da educação pública e da ampliação da oportunidade de acesso das mulheres ao mercado de trabalho, determinando que caminhos para o estudo há, mas a evolução como sociedade é algo que ainda estamos descobrindo.